Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar falando dos pronomes que nós havíamos começado a falar na aula passada, né? Nós falamos ali sobre os pronomes adjetivos, os pronomes substantivos, entendemos qual é a função do pronome dentro de um texto, né? E agora a gente vai aprender sobre as classificações dos pronomes, os outros tipos de pronomes que existem em nossa língua, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui uma relaçãozinha sobre os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, eles podem ser retos, oblíquos e de tratamento, tá? Todos eles três são classificados como pronomes pessoais. Por que pronomes pessoais? Porque eles se referem a pessoas no discurso, tá? Eles podem ser retos. Os retos funcionam como sujeitos das orações. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Já os pronomes oblíquos, eles funcionam como complementos dos verbos. Por exemplo, o me, te, o, a, se, lhe, tá? Entre outros. Lembrando que os oblíquos eles podem ser classificados também como átonos e como tônicos, conforme está no material de vocês, tá bom? E os de tratamento, que são aqueles pronomes que a gente usa para tratar as pessoas, né? Dependendo da pessoa com quem você estiver falando, com quem você estiver se dirigindo, você vai utilizar o pronome a quem você estiver se dirigindo, né? Com quem não, a quem você estiver se dirigindo. Você vai utilizar o pronome correto. Se é uma pessoa, por exemplo, que eu tenho intimidade, é próxima a mim, eu chamo ela de você, tá? Se é uma pessoa de mais idade, eu chamo de senhor, senhora. Se é o rei, vossa majestade. Se é o presidente, vossa excelência. E assim por diante. Existe uma série de pronomes de tratamento, pessoais de tratamento, que a gente pode utilizar para determinadas pessoas. Tá bom, pessoal? E aí, falando dos pronomes oblíquos, a gente vai falar um pouquinho também sobre a colocação pronominal. Como que a gente faz o uso desses pronomes aqui dentro das frases? E dependendo da posição onde eu colocar esse pronome oblíquo, tá? Esse pronome aqui, ó, do meio, eu vou dar nome diferente para essa colocação. Por exemplo, quando eu utilizo o pronome depois do verbo, tá? Eu chamo isso de ênclise. Olha aqui o exemplo. Dedico-me ao máximo. Percebam que o pronome está aqui, ó, depois do verbo. O verbo está aqui e o pronome veio para depois dele, tá? Então a gente coloca o hífen ali, depois do verbo, e aí depois eu começo com o pronome. O nome disso é ênclise. Agora, quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Eu faço o uso de próclise, olha aqui, o pronome. E o verbo está aqui, ó. Tá? Então percebam que agora está ao contrário. Quando eu coloco depois do verbo é ênclise, quando eu coloco antes do verbo é próclise, tá? E quando eu coloco no meio do verbo, como é o caso aqui, ó, tornar-me-ei grande profissional. Ó, tornar-ei é um verbo. Mas aí o que eu fiz? Eu cortei o verbo, coloquei uma desinência para o final e encaixei aqui um pronome oblíquo. Percebam aqui, ó, está no meio do verbo agora, tá? Então o nome disso é mesóclise, tá bom? Então guardem bem esses três nomezinhos aqui, tá? São referentes à colocação pronominal. Então, dependendo da posição onde eu colocar o meu pronome oblíquo, então eu estou fazendo uso de um tipo de colocação pronominal diferente. Quando eu coloco depois do verbo é ênclise, quando eu coloco antes do verbo é próclise e no meio do verbo mesóclise, tá? Porque a gente nunca pode começar uma frase com o pronome. Por exemplo, me dedico aos estudos. Opa!
Me dedico aos estudos. A gente não pode começar a frase com o pronome oblíquo. A gramática diz que essa ocorrência aí não é própria. Então eu devo colocar o pronome sempre depois do verbo ali, tá? Aí percebam que em nenhum exemplo aqui, olha, eu comecei com o pronome. Eu poderia colocar aqui, ó, me dedico ao máximo? Não posso. Então é dedico-me ao máximo. Me dá uma bala? Não, é dá-me uma bala. Dê-me uma bala, tá? Então a gente tem que fazer sempre o uso do pronome seguido do verbo, depois do verbo. Ou depois do verbo, ou antes do verbo, se tiver uma palavra atrativa aqui para o pronome, tá? Tem uma palavra que atrai o pronome, ou eu posso colocar no meio do verbo. Aí vou fazer uso de ênclise, de próclise ou de mesóclise, tá? E aqui por último, a gente tem os pronomes possessivos. São aqueles pronomes que trazem a ideia de posse. Por exemplo, meu, teu, minha, né? E assim por diante. São pronomes que trazem a ideia de posse. Tá bom, pessoal? Então, todo esse conteúdo aqui está no livro de vocês, lá no módulo 9, tá? Qualquer dúvida, vocês podem assistir a essa videoaula, tirar as suas dúvidas, me perguntar e a gente se vê nas nossas aulas online. Tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau e bons estudos para vocês.